Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje na aula de História 2 nós vamos compilar na mesma videoaula os capítulos 3 e 4 lá da frente 2 do livro Octo, beleza? Ambos os capítulos, pessoal, vão se debruçar lá na história da Grécia Antiga, lá entre os períodos de formação e origem até a dominação dos macedônicos. Entre as características gerais, mais especificamente as características políticas da Grécia Antiga, quando nós falamos de Grécia Antiga, nós não estamos falando de um país, de uma mesma nação, com o mesmo centro político unificado. Na prática, a Grécia Antiga era um conjunto de cidades-estados, que mais tarde seriam chamados de polis, que compartilhavam a mesma cultura grega, ou seja, a mesma língua, os mesmos costumes, as mesmas religiosidades, mas que tinham sua autonomia política e tinham seus próprios conjuntos de leis. Algumas dessas cidades, inclusive, apesar de compartilharem a mesma cultura, eles tinham uma relação de imperialismo e de conflito entre elas, como foi o caso mais tarde de Atenas e Esparta. Em relação à estrutura social, é importante destacar que cada polis tinha sua própria organização. Algumas, como Atenas, admitiam a escravidão por dívida ou por guerras. Já outras cidades, como a cidade de Esparta, tinham poucos escravos, mas possuíam vários servos estatais que pertenciam ao governo espartano. Ambas as polis tinham uma oligarquia, ou seja, um grupo de pessoas que lideravam politicamente o governo e que também eram os grandes proprietários de terras naquela época. Então, ao mesmo tempo, essa oligarquia unia poder político a poder econômico. Também em Atenas, verificamos a figura dos estrangeiros, que naquela época eram chamados de metecos. Só era cidadão de fato quem nascia nas cidades, e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Já a economia da Grécia Antiga, pessoal, se baseava em três grandes atividades: a agricultura, o artesanato e o comércio. Em relação à agricultura, nós vimos que eles se destacavam na criação e no cultivo de vinhas, oliveiras e trigo. A isto somava-se também a criação de animais de pequeno porte. Já em relação ao artesanato, eles se dedicavam à produção de mercadorias em couro, metal e tecidos. O comércio já estava presente e afetava toda a sociedade grega, a tal ponto que as trocas comerciais passaram a utilizar também uma moeda que naquela época era chamada de dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, como também o mercado estrangeiro que utilizavam as rotas do mar Mediterrâneo. Já entre as grandes características religiosas dos gregos, a primeira delas é que eles eram politeístas. Ao receber a influência de vários povos de diferentes origens, eles acabaram adotando deuses de outros lugares até constituir o chamado panteão grego, composto por deuses, ninfas, seres humanos que alcançavam a imortalidade e deuses que pertenciam ou perdiam a sua condição imortal. As histórias dos deuses ou a mitologia grega servia de ensinamento moral à sociedade para justificar atos de guerra e paz. A religião, no primeiro momento, antes do século VI e antes também do desenvolvimento da filosofia ateniense, nós vamos ver que a mitologia tinha um caráter fundamental nas decisões políticas no cotidiano dos gregos. Já a cultura, pessoal, pode-se dizer que é um desdobramento da religião, estava intimamente ligada à religião. A literatura, a música e o teatro contavam, na maioria das vezes, histórias e feitos de heróis que viviam ou tinham alguma relação no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu próprio palco, onde eram encenadas as tragédias e comédias. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz, e foi exatamente esse o ponto de início dos chamados Jogos Olímpicos.
A história de formação, de origem, de desenvolvimento e de mais tarde dominação dos gregos, lá na Idade Antiga, é dividida em 4 grandes etapas. A primeira delas, o chamado período pré-homérico, vai do século XX ao século XII a.C., ou seja, de 2000 a.C. até mais ou menos 1100, 1200 a.C. Acredita-se que nessa época a Grécia Antiga foi formada pela miscigenação de povos diferentes lá das regiões indo-europeias e lá da região do centro da Europa, como as civilizações dos aqueus, dos jônios, eólios e dórios. Eles migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, que é onde se localiza a Grécia, entre os mares Jônicos, Mediterrâneo e Egeu. Acredita que por volta de 2000 a.C. chegaram os aqueus, que viviam no regime de comunidade primitiva. Depois se estabeleceram contato com os cretenses da ilha de Creta, de quem adotaram a escrita, se desenvolveram e construíram palácios e cidades fortificadas. Organizaram-se também em vários reinos liderados pela cidade de Mecenas. Daí o nome da civilização aqueia ser a civilização micena. Depois de aniquilarem a civilização cretense, dominaram várias ilhas do mar Egeu. Destruíram a cidade de Troia, que era uma das cidades rivais, mas lá no século XII a.C. foi destruída pelos dórios, que impuseram um violento domínio sobre toda a região, arrasando com as cidades, provocando a dispersão dos povos, o que favoreceu a formação de várias colônias ao redor do mar Mediterrâneo. Esse fato, essa dispersão, ficou conhecida como a primeira diáspora grega. Já o segundo período, o período homérico, que vai lá do século XII ao século VIII a.C., ele é marcado pela invasão da civilização dóricas, que provocaram um retrocesso nas relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram os chamados genos, que eram basicamente comunidades familiares que descendiam do mesmo ancestral. Nessas comunidades, os bens eram comuns, ou seja, divididos. O trabalho ele era desempenhado de maneira coletiva no cultivo da terra ou no cultivo pecuário. Tudo era literalmente dividido e todos recebiam ordens e orientações políticas, militares e religiosas do chamado pater, que basicamente era o patriarca familiar. Com o aumento dessas populações, claro, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas e uma maior disponibilidade de alimentos, houve um desequilíbrio populacional de consumo e os genos passaram a se desagregar, ou seja, eles começaram a se espalhar literalmente lá pela Península Balcânica, o que permitiu também o fim desses genos e um movimento colonizador que coincidiu também com a primeira diáspora grega. Esse movimento, que marca a desintegração do sistema gentílico, ou seja, dos genos, ele é chamado de segunda diáspora grega, o que também ampliou o número de colônias disponibilizadas, dispersas aí lá no mar Mediterrâneo. A terceira etapa da história da Grécia Antiga, conhecida como período arcaico, ele vai lá dos séculos 8 ao século 6 a.C. Basicamente, o período arcaico é iniciado com o fim dos genos, das comunidades gentílicas e surgimento das comunidades frátrias, ou seja, as irmandades formadas por indivíduos de vários genes diferentes. Estes se uniram formando tribos individuais e autônomas que construíram em terrenos elevados cidades fortificadas chamadas de acrópolis. Estavam nascendo aí, nesse momento, as primeiras cidades-estado gregas, que eram as conhecidas polis. Atenas e Esparta serviram de modelo para as demais polis gregas, e Esparta, basicamente, era uma grande cidade aristocrática, fechada às influências estrangeiras e uma cidade essencialmente agrária. Os espartanos eles valorizavam a autoridade, a ordem e a disciplina, tanto que o Estado tornou-se um Estado militarista, baseado na expansão territorial, na dominação de povos ao seu redor, mas, em contrapartida, eles não tinham um grande desenvolvimento intelectual.
Já a cidade de Atenas dominou durante muito tempo o comércio entre os gregos e a sua evolução política conheceu várias formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania, democracia. Atenas, naquela época, simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga, sendo o ponto de partida, por exemplo, do desenvolvimento da filosofia. Já a última etapa, conhecida como período clássico, que vai lá dos séculos V ao século IV a.C., ele é marcado por vários conflitos internos e externos. O primeiro conflito vai ser as guerras médicas contra os persas, que nós já estudamos, onde os gregos e os persas lutavam pelo domínio do comércio lá do mar Mediterrâneo. Após algumas guerras, Atenas passou a se organizar dentro de uma confederação junto a outras cidades-estado, que ficou conhecida como a Confederação de Delos. Como Atenas liderava essa confederação, ela passou a monopolizar os esforços militares, o dinheiro, o comércio, o que deu grande prestígio e fortaleceu muito Atenas durante esse período. Nesse período de hegemonia ateniense, coincidiu com a prosperidade econômica de Atenas, com seu esplendor cultural e filosófico. Também, em contrapartida, pretendendo impor também sua hegemonia no mundo grego, Esparta compôs com outras cidades-estado a chamada Liga do Peloponeso e declarou guerra a Atenas em 431 a.C. Foram 27 anos de conflito entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso, ou seja, entre Atenas e Esparta, pelo domínio comercial da Grécia Antiga, aonde culminou com a derrota de Atenas. Anos mais tarde, Esparta perde a hegemonia da região, já que estava fragilizada pelos 27 anos de conflito lá contra Atenas, para a cidade de Tebas. E foi aí que a Grécia, fragilizada, fragmentada, acaba dando a oportunidade ao Império Macedônico de ser conquistada por eles. Esse período onde os macedônicos, liderados lá por Filipe II, ele vai dar início à formação de uma cultura chamada de cultura helenística, que é basicamente a fusão da cultura grega com a cultura ocidental. Mais tarde, Filipe II vai dar lugar ao seu filho Alexandre o Grande, que vai permitir que essa cultura helenística, ou seja, uma cultura que descendia diretamente da cultura grega, se espalhasse por toda a Europa e por toda a Indo-Europeia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a leitura lá dos capítulos 3 e 4 ou atividades 3 e 4 lá da frente 2 e fiquem afiados para as próximas videoaulas, beleza? Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.